Já pensou em colocar as garras de fora? Existir no mundo sem pedir licença para chegar, sem diminuir para caber? Sempre que a gente fala de mulheres e padrão, o que a gente imagina é corpo e imagem. Mas existe um padrão que é posto para as mulheres, que é sobre o comportamento. A mulher ideal, ela tem que ser boazinha, obediente, não pode ser sexy demais, mas precisa ter um borogodó. Não pode namorar cedo, mas também não pode ficar pra titia. Qual é o padrão de mulher? Hoje, a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Paola Oliveira, atriz e rainha de bateria da Grande Rio, mas que aqui vocês vão conhecer como uma mulher que subverte a palavra e quebra os muros. Quando a gente se conheceu, lá naquela gravação que a gente foi do Carnaval, eu fui com uma ideia de você. Que é Ai, meu Deus, o que foi que eu desconstruí? Não, que é essa ideia do mulherão, da mulher. E eu tenho muito essa pira. Eu tenho uma coisa num fetiche de... Ai, que maravilha! Começou bom esse nosso papo. Que é uma coisa assim, da mulher que manda, da mulher que faz, da mulher que não sei o quê. E aí, chegou lá e eu te vi trabalhando... E eu achei, parecia assim, que você tava dançando balé, sabe assim? Tão tranquilo. Meu Deus, isso é bom, isso é ruim. Não, eu achei isso muito bonito. E é muito isso que é um movimento que eu tenho procurado em relação a mim. Porque esse programa também é pra eu resolver as minhas questões, tá? Então, amo. Mas é isso que a gente tá fazendo, amor. Eu vim pra cá pensando nisso, falei, o que a gente vai colocar em pauta hoje pra eu resolver alguma coisa? Porque é então isso. Você vai resolver alguma coisa minha. Mas fala, eu gostei desse assunto e que aí, eu tô lá puxando. nesse dia, eu achei muito bonito a forma como você tava serena. E eu acho que isso é um ganho muito necessário para as mulheres, porque eu acho que a gente tá o tempo inteiro ou pisando em ovos, ou fritada, ou quando a gente está numa posição de poder, né, em que a gente está ali... Tem que estar falando grosso. Exato. Né? E como que é isso, assim? E aí eu fiquei encantada com essa forma. Legal. E aí, quando eu vi isso, eu comecei a te ver de uma outra forma, porque eu comecei a ver isso em você depois, em todas as outras coisas. E eu queria entender isso de você, assim, como é que é? Você se vê dessa forma? Isso é um aprendizado? Sempre foi assim? Como é que é isso? Você puxou uma coisa muito interessante, porque todo mundo que chega perto de mim fala, ai, você é tão doce, gentil. E daí a hora que eu dou um salto, que eu falo, eu não quero assim, eu quero dessa maneira, a pessoa fala, nossa, como ela é diferente, ela tá brava hoje. E não consegue entender que é um combo, você ser gentil e você, né, gentil, educada e você ser assertiva, não são coisas que tem que caminhar juntas, elas não brigam. Só que eu acho que essa minha desenvoltura que você diz veio de um lugar ruim. A grande parte da minha, né, do que eu construí até hoje veio de lugares onde eu tinha faltas, onde eu podia ser diferente desde lá de trás, por exemplo, em casa. Eu tenho uma criação muito patriarcal, então ninguém falava alto, ninguém discordava, ninguém omitia opinião. Meu pai um dia chegou e falou para mim, ninguém pediu sua opinião. E eu já era mais velha, assim, então eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu tinha que falar baixo, manso para conseguir as coisas. Eu tinha que evoluir no balé, entendeu? E depois que eu cheguei, ainda na minha vida mais adulta, que eu tive que... Eu demorei a me impor como eu gostaria, como a minha personalidade desejava, entendeu? Porque eu achava que era daquela maneira, que se eu fosse mais pra frente, talvez eu não fosse conquistar, ou as pessoas não fossem me respeitar. Então, olha que loucura. Eu agora consigo perceber que eu trouxe esse lado por uma deficiência. Eu fui criada assim, para que a mulher tem que ser doce. A mulher tem que estar de perna fechadinha, obediente, falar baixo e pedir as coisas com delicadeza. Só que depois, ao longo da vida, e que eu falo, não, eu vou me impor, eu vou desobedecer, vou fazer assim, eu vou emitir minha opinião. Aí eu ganhei um pouco dos dois. Então eu não, de maneira nenhuma, eu quero não ser o balé, sabe? Não ser gentil, não ser educada. Mas, amor, não bagunça minhas coisas não, que também eu vou virar o bicho. Você sabe o que a gente tá falando, né? É, porque isso que me interessa muito, assim, que eu tenho cada vez mais olhado para as mulheres com essa perspectiva de essa firmeza, né? Eu falei isso quando eu conversei com a Juliette. Uma firmeza, que é isso, não é uma agressividade, não é uma firmeza, assim, é isso, né? E aquele dia lá tinha isso, falou assim, vamos fazer assim? Vamos... Quem sabe o que quer.
E isso é muito revolucionário para as mulheres, né? Mas às vezes a gente demora, por exemplo, a gente fica querendo uma fórmula para que isso aconteça. E eu tenho falado muito das minhas faltas, porque eu acho que eu sou atriz por falta. Eu tive falta de criatividade, assim, na minha infância. Olhando agora, eu li pouco, eu fui pouco ao circo, eu imaginei pouco. Eu tive uma criação muito rígida, pouco lúdica. Então, assim, quando eu fui descobrindo isso na vida, que existia um mundo paralelo, né, que eram as artes, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso, nem que seja só para expurgar, assim, coisas da minha alma, essa inquietude que mora em mim. Então, a gente às vezes quer uma fórmula para conseguir algumas coisas. As faltas também, o jeito como as coisas se apresentam para você pode ser a sua forma de se construir. Então, eu acho isso. Eu sou atriz por conta disso. Ganhei uma personalidade assertiva porque era minha personalidade e eu senti falta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero desconstruir o que me foi dado lá atrás. Que é assim, cara... A gentileza não é uma coisa que você descarta, né? Ou a educação não é uma coisa que você descarta. Mas ser firme. Firme sem estar fritada, sem ter que estar o tempo todo se provando. A gente não precisa mais, isso é tão bom, né? Isso cola com o que você está falando, de você ter entrado nas artes como uma coisa lúdica, de diversão, de prazer, de expansão de horizontes. Isso vai sendo podado de alguma forma, né? Assim, porque você vai entrando numa caixa, Exato. que é a caixa que a gente coloca, né? Assim, a indústria também produz celebridades dentro de um lugar. Como que é para você a coisa dessa autenticidade? Porque é isso, tem uma coisa que você é muito você, né? Como que é isso? Romper, sendo que você veio desse lugar aí, que era a caixinha. Olha só, tem coisa que eu acho que é só a vida. Eu, hoje, sou fruto de um monte de coisa que eu passei e que coisas que não eram legais para mim. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu venho fazendo mudanças, mas há 2 anos eu tive esse boom, que a gente falou dos corpos e que começou um discurso muito libertador para mim e que eu encontrei um eco tão lindo em outras mulheres, né? Mas as pessoas falam, será que estava premeditado isso? Será que ela queria? Não. E eu vi que a minha análise é sobre essa sociedade, esse mundo da performance. O tempo todo a gente tem que estar agindo para obter sucesso. E mesmo a hora que você tá conseguindo isso, que era o que estava acontecendo comigo, você está sendo comparada com os outros, com você mesma, e o seu sucesso não é mais suficiente. Eu acho que eu fiquei perdida no que eu mesmo tinha construído, porque o sucesso foi sobrepondo e as conquistas foram sendo pouco valorizadas. Em algum lugar eu perdi uma coisa que estava me fazendo falta. A autenticidade, a leveza, o porquê que eu tinha começado, por que eu estava ali, por que eu tinha começado tudo isso. Então, agora a hora que você fala dos lugares onde a indústria coloca a gente em lugares bons. Eu acho que a gente tem que estar alerta para entender e aproveitar os bons momentos, mas sem perder o que te faz brilhar. E foi isso que eu fui atrás agora, para não perder para a performance. Quando eu comecei a falar o negócio do corpo, né, toda essa pauta maravilhosa que foi tão libertadora para mim, eu comecei a perceber que tinha mais coisa me faltando, que tinham mais uns pedacinhos que tinham ficado pelo caminho e que valia a pena retomar. Nossa, muito lindo isso, assim, como você construiu, porque me interessa muito isso. Porque assim, vamos falar sobre o padrão do corpo, mas seja você gorda ou magra, alta ou baixa, seja como for o seu corpo, existe um padrão anterior a isso, e eu acho que é isso que você questiona e você traz de uma forma que impacta muitas mulheres, que é o padrão do comportamento, que é assim, o silenciar. E acho que ir na contramão é uma quebra de padrão. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o padrão não é sobre corpo, é sobre comportamento. E mais uma vez eu falo que é sobre a gente estar vivendo. E vivendo atenta, ativa, sabe? Ativa na vida. Aí a pessoa fala assim, mas você mudou agora. Adoro me perguntar assim, qual é o seu turning point para a mudança? Eu falei, não existe. Existe o quanto as coisas vão sufocando a gente. O quanto a gente vai se dando conta de algumas coisas e comportamentos que a gente tinha e que não te cabem mais. Anteontem me perguntaram se eu era controladora. E daí eu falei, engraçado. Aí acho que até cabe com a palavra que eu tinha falado, né? Que as palavras vão ganhando... vão sendo
colocados significados nelas e elas vão se perdendo, o significado real vai se perdendo. Aí eu falei assim, engraçado, se eu falo que eu sou controladora é ruim, e se eu falo que eu não sou é ruim também, não é? Eu quero ter o controle da minha vida, eu quero comandar, ser líder do que eu quiser fazer na minha vida, só que eu estou controlando para isso. Só que ela vem imbuída de uma coisa ruim, assim como você ser ambiciosa. A gente quer as metas da nossa vida, isso é ter ambição na vida, né? Eu tenho as minhas metas e venho buscando elas esse tempo todo. Então, assim, eu sou ambiciosa. Assim como a gente, mulher, falar sobre dinheiro, por exemplo, né? Ah, ela é ambiciosa, ela quer dinheiro. Sim, eu quero uma independência financeira, que eu acho um luxo. Um luxo da mulher, nem da mulher moderna, né? Porque ainda muitas mulheres ainda correm atrás dessa independência, desse luxo, desse sobreviver de uma maneira melhor, desse fluir na vida. Então, essas palavras vão se perdendo, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que começar a partir do nosso comportamento. Ah, eu sou empoderada. O que me faz ter poder? O que me faz ter poder? Hoje em dia eu consigo falar, eu citei aqui agora, né? É falar que eu tenho controle da minha vida, é dizer que eu conquistei com muito trabalho, independência financeira, que eu emito opiniões, sim, e que às vezes eu desagrado as pessoas e que às vezes eu não sou obediente. Ah, o mundo está mandando você ir por aqui, está tão bem na sua vida, na sua carreira, você conquistou tantas coisas, senta em cima do próprio rabo e fica caladinha. Não estou feliz, está faltando alguma coisa para mim. É isso, falei basta, né? Nossa, muito bom, muito bom. A gente estava aqui antes, a gente estava falando que eu sou capricorniana e é um signo que geralmente vem atrelado aí a responsabilidades, a cuidar do dinheiro. E aí a gente estava aqui falando sobre que a minha vida mudou quando eu comecei uma mentoria financeira, aprender a ter educação financeira. Sim. E aí a gente estava aqui, só mulheres, falando assim, mulheres, e uns homens gays também, falando como que esse lugar de se apropriar daquilo que você produz, de assim, isso é meu, como eu cuido disso, como eu me permito luxos, como que eu me permito sonhar. Esse lugar, ele não é posto, ele não é ensinado para as mulheres, né? Assim, é muito óbvio achar que quem toma conta de dinheiro? Homens. Quem sabe aplicar dinheiro? Homens. Homens. E aí, à medida que você ia falando, eu ia vendo assim, como que tudo que você falou só é correto se você fosse um homem. Assim, a falar que eu sou controlador, eu sou ambicioso, isso só é legal se for homem. Né? Exatamente. A mulher, não. Esse lugar, ele é meio assim, você vai ser uma meio cuzona, se você for isso. Egoísta, né? Exato. Alguns nomes assim. Como que é isso pra você, assim? Porque eu acho que, ainda mais você falando que veio de uma criação muito controladora, né, patriarcal, em que essas regras estavam tão postas. Como que é poder saber que é possível ser mulher e ser isso, assim, dona da própria vida? Pois é, a gente volta sempre para o mesmo lugar e eu tenho gostado de falar que é a construção de uma vida. Uma vida que em vários momentos agora eu olho e falo, poxa, eu podia ter feito diferente, mas eu já não fiz, sabe? Eu já não fiz. Como é que eu mudo agora? Como é que, de repente, eu impacto uma mulher que é mais nova que eu e que está vivendo um mundo, talvez, essa coisa da internet que às vezes não é tão real, ela é meio proforme, assim. Como é que eu impacto ela para ela pensar realmente sobre a vida dela? Ou até uma mulher, talvez, que esteja mais à frente, tem outros tipos de outros problemas, mas que eu falo para ela, cara, olha para a tua vida, mas olha de verdade, sabe? Olha com carinho. Você está fazendo o que você fala? Vou contar uma história aqui. Acho que eu te contei aquele dia lá do carnaval, que eu fui fazer uma das matérias de carnaval e aí chegou uma mulher muito firme. Ela estava com uma camiseta, escrita uma mensagem super feminina. Não era uma camiseta, uma bolsa. E daí ela falou assim, eu fiz uma pergunta para ela, ela respondeu lindamente. Ela falou assim, as mulheres têm que estar onde elas quiserem, como elas quiserem, com a roupa que elas quiserem. E eu falei, caramba, a hora que desligou a câmera, ela fez assim, menos eu, que tô gorda, tô horrível, eu não... E daí, nesse lugar que eu falo que às vezes a gente está no proforme da coisa, né? A gente não está vivendo de verdade. Quando eu venho dessa criação patriarcal, que agora eu consigo falar, eu estava envolvida naquilo, eu não tinha talvez informação para conseguir sair daquele limbo. Mas, ao mesmo tempo, eu via as informações que o meu pai passava para os meus irmãos, que eram de dinheiro, de saber dirigir, vou te dar um dinheiro, uma mesada, se você gastar tudo, você não vai ter. E eu fui absorvendo aquilo. Meu pai, mesmo sendo muito
machista e com as limitações dele, ele me deu uma criação de tabela, sabe? Meu pai, por exemplo, não fazia distinção da força. Ele tem uma confecção e a gente sempre carregou todo mundo sozinhos, juntos, assim. Os irmãos carregavam os mesmos fardos, assim, do que eu, menina. Então, para algumas coisas ele não fazia distinção, para outras ele fazia. E daí eu falei assim, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar sem distinção. Isso foi feeling, isso foi personalidade, eu tive uma sorte. Mas você questionava na época, tipo assim, por que eles ganham mesada ou não? Por que eles podem sair ou não? Tinha isso ou não? Eu comecei a questionar mais pra frente. Inclusive, eu falo pros meus irmãos, eu falei assim, vocês devem a mim, a vida que vocês têm, depois quando eles estavam adolescentes, porque eu que abri esse caminho, porque eu sou mais velha de casa. Então, eu não questionava na hora. Agora eu olho pra trás e falo... eu peguei o bom que eu podia pegar dessa criação meio torta e faço ela valer, sabe? Eu não questionei na hora, mas isso não quer dizer que eu não vou questionar mais, que eu não vou questionar. Quantos relacionamentos, por exemplo, a gente teve que agora a gente fala, nossa, olha o que eu passei. Isso não quer dizer que você não vai questionar mais. Quando eu falo, por exemplo, sobre esse lugar de insuficiência que a gente fica, eu já fiquei nele e eu achava que era assim mesmo que tinha que ser. Isso não quer dizer que eu não vá questionar. Eu acho que as coisas que a gente aprende ao longo do caminho, elas são muito valiosas. Eu, por exemplo, eu digo que eu cresci numa educação, modus operandi de sobrevivência. Eu queria ganhar dinheiro, porque eu achava que o dinheiro, eu tenho certeza disso, e eu via muito em casa. Quem não ouviu, né, uma situação dessa? Você não pode sair porque você não tem dinheiro. Quem paga suas contas sou eu. E depois você ouve ao longo da vida, né, em alguns momentos. Então, eu tinha certeza que a independência vinha pelo dinheiro. Então, eu vivi em modus operandi de sobrevivência um tempão, que era para conseguir minha independência financeira e não precisar de nada nem de ninguém. Aí, a hora que você ganha um pouquinho de as conquistas e as coisas que eu acabei de falar que eu perdi, uma delas é... Cara, eu vou aproveitar minha conquista, vou ser só feliz, vou só me dar um luxo de de comprar uma coisa que eu desejo muito, ou fazer uma viagem. Eu acho que tudo tem a ver com isso que a gente estava falando. Eu não fiz algumas respostas, não questionei em algum momento da minha vida, mas não é por isso que eu não vou fazer. Isso eu acho que você é muito uma representante, assim, da mulher do nosso tempo. Porque eu acho que você isso é muito raro, porque eu acho que a gente fica, as mulheres, né, no geral, a gente fica num lugar em que a gente nunca tá no nosso tempo, né? Ou a gente tá assim, eu perdi tempo, tô atrasada. Ou a gente tá tão lá na frente que a gente tá inadequada, que fica um sentimento de não tá, né, dona do tempo. Isso. E você não sente isso de você? Que você é dona do seu tempo. E quando você fala isso, assim... eu vivi, mas hoje eu consigo. É como se você conseguisse deslizar, assim. Tem a sua história, assim. Eu consigo ver atrás e aí isso... mas é tão... não te deixa ressentida, nem... sabe, assim, te deixa lúcida, consciente. Mas eu acho que é isso que eu busco, sabia? Tá lúcida. Com um pouco de coerência, também não toda, porque a gente que é coerente demais é chata pra caramba, né? Eu acho que a gente tem que estar um pouco ali entre a coerência, entre não se desdizer, mas também se analisar. É um equilíbrio. Você faz terapia? Cara, a maior terapia que eu tenho feito é olhar para minha vida com mais... queria arrumar uma palavra boa, assim, porque eu tô olhando para ela, analisando, mas de uma forma muito gentil, assim, cara, tu não fez aqui, mas agora, quero ver quem vai mexer com você nesse lugar. Eu faço a terapia da vida. Sim. E eu tenho me inspirado muito, falando em internet, né? E a gente aqui nesse lugar, eu tenho me inspirado muito com esses papos. A gente às vezes deixa passar coisas muito legais e fica... não sei se você sente isso, mas quando eu vou num programa, uma coisa assim, eu falo... Eu não queria também ficar a dona do livro das regras, sabe? Dona do livro das regras para mim e para todas as pessoas que estão à minha volta. Não é sobre isso, né? Cada um tem uma história, cada um tem um jeito de ser. Faço terapia? Mas quais são as outras terapias que tem na vida? É ouvir uma pessoa, é se emocionar com outra, é se encantar com outra. Tudo isso é terapia. É ter... valor com outra, coisa que a gente não dava muita atenção para nós mesmas. Eu tô aqui hoje assim falando com você nesse papo, amor, eu nem dava entrevista, não sabia nem dar entrevista. Quantas vezes eu mão suava. Então assim,
Olha as conquistas, tudo bem que é uma vida, né, minha gente? São 20 anos aí para aprender umas coisas. Mas isso é muito bom, né? Encontrar o terapêutico nas coisas, né? Porque eu atendi por muitos anos, né? Eu era psicanalista, eu atendi. Olha aí, você que vai poder me dizer, eu tô errada nisso. Você acha que sou muito poliana? Já me chamo de poliana. É mesmo? Já. Não, eu acho que é muita lucidez, que é uma palavra também que a gente não coloca pras mulheres, lucidez. Acho que sou louca, né? Louca, Claro. exato. Eu nem sei como eu descobri essa palavra, assim, mas eu amei, assim, teve uma época que eu botei assim, eu quero ser lúcida, eu preciso ser lúcida, porque a gente fica sempre achando que a gente tá doida, né? Sim. E o mundo vai produzindo mesmo loucuras, né, gente? E isso que você falou do terapêutico é muito o objetivo desse programa aqui, assim. A gente tá sempre se distraindo com tantas coisas ou às vezes buscando respostas prontas, sabe assim, um conselho para não sei o quê, uma dica de não sei o quê. Encontra qual é o seu caminho? Né, assim, A gente está procurando respostas TikTok. exato, sabe? Em 30 segundos. Em 30 Como que eu digo? De 30 segundos. E aí eu acho que a gente não olha para outra mulher, né? Eu esses dias postei isso, assim, o seu maior encontro, quando você encontra com a outra, você encontra com você mesma. Exato. Porque assim, a gente pensa tanto um date, eu quero sair com alguém, mas você está sempre saindo com você mesmo. Como que você olha para outra mulher, para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, para o bofe que você tá, e você se vê ali, assim... O que isso Ou diz não de se mim? vê. Porque o que as pessoas fazem é não se ver. Elas não se veem. Não, mas não se vê com consciência também. Por exemplo, quando eu olho para uma pessoa, uma outra mulher que às vezes está tendo umas atitudes que eu não gostaria de ter, ou que eu já tive e não gostaria mais. Nem sempre tu pode chegar e falar assim, ó, amiga, vamos acordar, né? Às vezes não dá. Mas você consegue falar, cara, eu não quero mais repetir isso, entende? Não Você quero consegue ser, não quero ser isso. Não, eu não quero voltar a ser, ou nunca passei por aí, mas não quero ir. Então, também é uma escolha. Você gosta de lucidez, que eu acho genial essa palavra. Tem algumas palavras que eu acho, eu acabei de falar das palavras, lucidez e escolha. A gente fala de liberdade, a gente fala, mas assim... A escolha é um grande passo para a liberdade, né? Para você falar, eu quero isso, eu quero ter a liberdade de ir por esse caminho, de daqui a pouco mudar a minha escolha, mudar a minha opção, ir pelo outro lado. E olhar para as pessoas é um grande exercício para o meu trabalho. As artes, todo mundo... Eu, quando tinha que ter as respostas, há uns anos atrás, eu falava assim, eu tenho que ter a resposta correta para esses jornalistas, falou assim, como é que você estuda seu personagem, como você criou? Eu falei, cara, deve ter uma fórmula, uma resposta pronta. Eu só falava assim, eu observo. Que é a coisa mais terapêutica e mais maravilhosa do que é você observar e você poder discernir, disso eu me aproximo, disso eu me afasto. Eu acho especial. E colocar o terapêutico nas coisas, como você falou, de ser um momento de lucidez, eu acho que não é regrinha, mas também não é uma coisa difícil das pessoas fazerem, eu acho que é um exercício. E isso é que eu chamo de estar atenta. Quando eu olho, por exemplo, as mulheres que às vezes a gente não é que a gente não percebe, mas talvez não valorize tanto, são as mulheres que estão próximas da gente. A minha mãe, por exemplo, a minha avó, minha avó tem 5 filhos, a minha avó terminou com um relacionamento com meu avô, imagina, 40 e tantos anos. Meu avô tem outra família, ela vai lá visitar ele. Sabe essas coisas mesmo? assim que é de uma outra época? Você fala assim, nossa, mas a minha avó faz isso. Eu tenho amigos que falam que não conseguem passar por determinadas situações. Ou, por exemplo, quando eu olho para minha mãe, as coisas que ela não conseguiu avançar na vida dela e talvez ela não vá avançar, né? Ou tenha conquistado um nível de conquistas já e tá bom. O que eu consigo, a partir dali, fazer diferente dela? É observação, é estar atenta para a vida. O olhar que a gente acaba colocando sobre uma outra mulher, sobre as coisas, acaba sendo uma coisa meio de julgamento, né? Assim, fulana fez isso porque foi burra, eu não vou ser burra. E aí você não Esse é um outro lado, né? Não pega um aprendizado, né? Porque é isso, talvez aquilo que a gente está julgando como a burrice da outra, o erro da outra, diz alguma coisa de nós. Você estava falando de escolha. Sim. Qual que você acha, assim, que foi a sua melhor escolha, assim, da vida? Minha profissão. Acho que eu não saberia fazer outra coisa da minha vida. Essa profissão me trouxe uma luz, assim, interior. Porque eu era só inquieta, eu era só maluca, eu era insatisfeita, porque eu tinha muita energia dentro de mim. Eu não sabia como
sabe, como dissipar toda essa energia. E ao mesmo tempo a criação me trouxe para um lugar muito contido, muito assustado, muito medroso. Eu era uma pessoa que realmente não aparecia para a vida. Aí fui para as artes, descobri um mundo novo. Falei, é aqui que eu quero viver, assim. Eu não sabia nem que eu ia ganhar dinheiro com isso, que ia ser minha profissão, mas eu sabia que eu queria morar naquele lugar. Então, essa profissão agora me dá a honra de ter prestígio, de ser admirada, de ter conexão com outras mulheres. Imagina, dentro do nosso mundo. Agora tem internet, mas eu falo de um mundo que nem tinha essa internet, né? Essa conexão tão exposta. Então, eu consigo tocar a minha vida vivendo desse trabalho, então, assim, sem dúvida nenhuma. E que passou de um modo sobrevivência, como eu falei, que era sobre independência financeira, que era o modo que eu tinha identificado de independência para minha vida, de liberdade para minha vida, que era através do dinheiro. Conquistei, e daí agora eu estou me revendo com outros olhos, mas tudo parte da minha escolha do trabalho e ser feliz nessa profissão que eu escolhi. A gente estava tendo esse papo também aqui no off nosso sobre essa coisa da independência financeira, que a gente estava aqui mais uma vez, mulheres também conversando sobre a nossa relação com o dinheiro e com as coisas que é muito posto que o nosso modo é assim, paguei as contas, pronto, não dependo de ninguém, pronto, não tô e que é difícil desfrutar. Como é que é para você isso? Para você levou tempo para você agora eu vou desfrutar. Tô levando ainda. Para você não é claro isso, não é óbvio? É claro, mas ainda a gente precisa, às vezes, tirar o pezinho do acelerador e realmente colocar um outro modus operandi na vida. Que é de aproveitar, que é de falar, esse final de semana eu não vou fazer nada, vou ficar em casa. Ou vou pegar um avião, vou só ver meu pai, como eu falei agora pra você. Eu vou só ver meu pai. Eu vou acordar com ele, tomar um café da manhã e voltar para casa, sabe? São coisas que às vezes a gente coloca uma impossibilidade. Ou fazer uma viagem longa, eu sou muito certinha, então fazer uma viagem longa, eu falo, eu tenho que estar muito preparada, será que eu deixei alguma coisa para trás? Vai! Mas isso é um outro exercício, por isso que eu falei que era sair do modus... A gente falou um pouco, né, desse modus operandi da vida, de performar o tempo todo. Essa coisa da performance a gente não percebe, como até o sucesso nos oprime. Como o tempo todo você está no sucesso, você tem que fazer outro sucesso, você tem que vira uma expectativa sobre você mesmo. Isso gera um nível de ansiedade, um nível de pressão, onde você tira o poder das conquistas, onde a gente vai ficando onipotente, onipresente e que daqui a pouco nem você se aguenta mais e mesmo assim te falta coisas. Então... é isso, é um exercício e que eu estou tratando muito de cuidar desse exercício e trazer coisas que a gente só brilha se estiver brilhando por dentro, isso é que eu acho. Então, tem umas coisinhas, por exemplo, viver a vida mais tranquila, está me fazendo brilhar, então estou trazendo de novo para minha vida isso. É isso da performance. A performance, ela acaba sendo o contrário da escolha, né? Porque, assim, existe já o que é performar. O que é performar sendo mulher? O que é performar sendo atriz? O que é performar sendo sex symbol? Exato. Todos os lugares em que você é colocada, né? E isso vai te deixando sem escolha, né? Assim, como escolher? Né? Eu tava vendo uma entrevista sua que você tava falando sobre a coisa da lingerie bege. Adoro. E assim, é isso. É como encontrar o seu modo de se sentir sexy, que é se sentir você, à vontade, sem precisar performar. E isso é muito caro, né? Isso é muito precioso a gente descobrir isso. E aí eu queria saber de você como que é pra você, assim, como que foi essas performances e o quanto você foi se dando conta de, assim, tal como uma mulher dona de seu tempo, de, assim, essa performance até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui eu vim com ela, agora é hora de trocar skin. Como é que foi se dando isso? Menina, acho que a gente falou, tudo isso que a gente falou aqui é sobre isso, é sobre ir tirando um pouco das expressões e trocando essa skin, adoro essa expressão, é nova, né? Trocar essa skin, eu acho maravilhoso. Mas é o quanto a gente consegue estar viva e presente na vida agora, sem ser o que tu foi ou trazendo a melhor coisa desse lugar e ainda assim olhar para frente. Eu quero performar mais? Você tem essa escolha, eu quero performar mais, mas o que dessa performance, desse sucesso que está me trazendo de bom? Tudo eu acho que é um pouco dessa análise. A análise é ruim, né? Mas essa... observação. Essa observação. Mas é isso, essas skins vão sendo trocadas.
E eu conheço muitas mulheres que não estão atentas, talvez, que precisariam mudar, precisariam rever. E conheço outras que estão fazendo análise e estão super felizes. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é estar atenta para ver se a gente troca ou não. E eu, como eu fiz essa que você me perguntou, como eu fiz essas mudanças, eu estava falando esses dias de um movimento que foi da sensualidade. Os meus trabalhos me botavam fazendo cenas de sexo. As pessoas têm são um voyeur com cenas assim, né? Tá na nossa vida, gente. E eu digo que essas cenas, elas falam muito mais sobre quem está assistindo do que quem está fazendo. Para mim é um trabalho como bater na cara de alguém, como fazer um textão, ter que chorar, se emocionar. É tão difícil quanto. Comecei a falar isso porque isso surgiu várias vezes na minha vida e eu quis sair desse lugar. O lugar da sensualidade? Da sensualidade. Eu achava que era um lugar ruim que estavam colocando a mulher, estavam me colocando naquele lugar e que eu ia ficar só presa ali. E eu não me contentava com aquilo, eu falava, não, eu não quero estar aí, eu vou sair desde as roupas que eu tentava esconder, ou quando falava dessas cenas, eu corria o assunto porque eu não queria falar. Olha a mudança, sabe o que eu fiz? Eu botei a minha skin num lugar muito confortável, que foi de falar assim, ok, isso faz parte da vida, eu não tenho problema de fazer essas cenas, o meu corpo é o meu corpo, ele serve para o meu trabalho, ele serve para eu me movimentar por essa vida, sim, sensual, sim, com curvas, sim, com o corpo que eu posso ter aos 20, aos 30, aos 40, mas assim, sendo a potência que tem, né, a força da nossa sensualidade, da sensualidade feminina. Então, foi muito... Essa troca eu fiz muito claramente. As pessoas falam, você está mais bonita porque eu estou mais bem colocada nessa potência que a gente pode ser sendo sensual. E é isso. E é legal você falar da sensualidade como um contraponto à performance. Todo mundo já fingiu orgasmo. Eu falo, gente, eu nunca fingi. Eu jamais vou me prestar a esse desserviço. Assim, deixa ele saber que não foi bem. Que ele não arrasou. Que não arrasou. Tipo assim, volte 3 casas. E isso é muito, né? A sensualidade é uma coisa performática. E aí, você falou da coisa do brilhar dentro. É isso, né? Assim, a sensualidade, o poder, tudo isso vem de dentro. E isso requer mesmo esse exercício de, assim, silenciar aqui as outras coisas, as outras vozes. E, deixa eu olhar aqui. O que eu quero? Porque eu acho que, mais uma vez, quando você fala da coisa da sensualidade... Tô vendo uma outra entrevista sua também que você fala que você entrou no teatro porque você fez um exercício da coisa das palavras e que as palavras foram... Da parede, eles foram falando e a gente foi imaginando, é isso mesmo. E hoje você tá falando aqui das palavras também. E acho que é isso, a gente poder pensar essas palavras, sensualidade, poder, com outra perspectiva, né? Assim, qual é a minha sensualidade? O que é poder pra mim? Onde eu encontro isso na minha história? Legal, é que você faz uns paralelos muito claros, né? Você colocar a performance com a sensualidade, eu coloquei num assunto aleatório, mas você quando cola essas duas é muito interessante, você botou né? No inconsciente. Chocada, eu botei no inconsciente, mas a senhora foi muito consciente. Exatamente. Quantas vezes a sensualidade vira uma performance? Uma performance para obter sucesso, para obter... não sei, olhares, sendo que ela é um vigor genuíno da mulher. E ela é uma potência feminina de todos, a gente se move. A gente pega uma fruta com sensualidade, a gente faz uma cena, a gente veste uma roupa. É um modus operandi que existe e tem um valor. Então, muitas vezes as pessoas perguntavam, mas você sabe que você é sensual? Eu falava, cara, eu nunca pensei nisso. A potência que tem também, a gente não está pensando em performar, em ser, e ser tem muito valor, né? Eu acho que essa frase que a gente fala, assim, basta ser, é de dentro, as pessoas às vezes devem falar assim, elas não conseguem acessar. Elas estão, sei lá, estão terapeuticamente falando uma coisa, mas é um baita de um exercício. O que em mim é de verdade? Eu, por exemplo, amo andar com o pé no chão. E eu sempre achei a coisa mais sensual que eu podia fazer. Isso lá atrás, eu falava, eu gosto de andar com o pé no chão, sei lá, eu achava isso maravilhoso. Mas aí a performance falava assim, você tem que andar de salto, não sei o quê. Eu falava, agora eu não quero mais, sabe, nenhum lugar e nem outro. A gente vai ficando sem lugar. Acho que é um pouco esse o estresse, a skin que eu tive que trocar, que a gente estava falando.
essa pele de falar assim, o que me serve? Quem sou eu? Eu tô adorando essa skin nova, amor. E nessa skin nova, as pessoas ainda... Porque é uma skin muito autêntica, né? Isso, assim, de... Vocês... A gente tava falando isso aqui também no off, na hora do microfone e tal. Que tudo que a gente tem é a nossa voz. E eu acho que você assumiu a sua voz mesmo, assim. E cada vez mais falando de muitos temas. Assim, e de temas que tocam a experiência feminina. E que eu acho que isso é muito rico. E mesmo hoje, com essa autenticidade, ainda tentam te colocar em caixas? Tentam. Agora eu tô falando muito sobre corpos reais, emitindo demais a minha opinião. É mais uma caixa. Quer ver, ó? Sempre. 2 coisas que me irritam. Só 2, As pessoas. tá com pouco. Não, em relação às pessoas, colocarem você, só falar de você, de coisa de corpo. E de idade. Como é que... E colocam como se fosse assim... Porque eu tenho uma pira, eu tenho 35 anos. E eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu queria fazer 40 anos. Mentira. Eu tenho um desejo de fazer 40 anos. Porque... E aí, nessa temporada, eu tenho conversado com muitas mulheres, 35 mais. E aí... Bem-vinda. E aí eu fico assim, caraca, é isso. Porque antes, eu tinha essa coisa dos 40, era da minha cabeça, assim, eu não sabia quem eram as mulheres de 40. Eu achava na minha cabeça que 40 ia ser a minha idade do sucesso, que eu ia estar mais feliz, mais bonita. Eu sempre achei isso. Então eu tô contando os anos mesmo. Cada ano eu fico assim, 40, vai chegar. E aí eu vejo as pessoas falando com você, ou com outras mulheres também, que é isso, que estão nos 40, ou que estão nos... Por que fazer 40 anos? Aí eu fico assim, porra, a mulher tá fazendo tantas coisas. Você vai reduzir a mulher no corpo dela ou na idade dela? Não te irrita isso? Como? Me irrita. E você perguntou se mesmo com todo o discurso, com todo essa maravilha de outras mulheres se identificando com a história, com as percepções, com as minhas descobertas, vão sempre colocar a gente em caixas. É isso que o mundo faz, na verdade. E o nosso trabalho é manter o equilíbrio e se manter fora delas. Onde eu vou ter que emitir uma opinião ou gritar ou desobedecer? O que eu vou ter que fazer para não entrar em nenhuma dessas caixas? Eu acho que a gente vive tempos muito melhores, sabe? Onde a gente pode se mover de uma maneira melhor pela vida, mas ainda está muito longe da sociedade não fazer o que vem fazendo há muito tempo, que é nos rotular. É a beleza que vai rotular, é a vestimenta que vai te rotular, é o que você fala, é o que você fala num recorte, porque você falou isso naquele momento, então você é apenas aquilo o tempo todo, entendeu? Você teve um relacionamento X, então você é aquela pessoa para sempre. Então, eu acho que o grande acontecimento agora para a gente é a liberdade de poder falar, a liberdade de poder fazer as escolhas, de desfalar até o que você já foi, porque isso também é mudar o rumo da sua própria vida, estar no controle, mas é isso, o mundo vai sempre tentar te botar nas caixinhas. É que fica essa coisa de uma imagem, né? Assim, as pessoas, é como se houvesse isso, assim, eu consigo te ler dessa forma, eu consigo... E aí você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Não, né? Assim, mesmo. A sua série do Carnaval, por exemplo, que é isso, uma série super complexa, que levanta temas que tocam a sua existência e que colocam também outras mulheres para falar, assim, onde realmente a gente vê o protagonismo das mulheres. Mas se torna sobre o corpo da Paola. A gente fez um de idade, né? Que era exatamente isso. De beleza. De beleza, mas eu começava falando da idade. Porque as pessoas falavam, mas 40 anos você não vai sair do carnaval? Já deu, né? Diferente de você, que engraçado, né? Eu vi uma vida inteira, inclusive dentro de casa. Amor, aproveita que você tem 25, quando você fizer 30... Fala, meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu fizer 30? Tá com 30? Aproveita. Quando você fizer 35, vai ser ladeira abaixo. Contagem vai ser ladeira abaixo. É uma contagem regressiva para o inferno. E daí falou assim, 40, amor, esquece. Eu até fiz agora um vídeo de aniversário que era sobre isso. Eu falei assim, gente, me botaram tanto medo nisso. A vida vai acontecendo, você vai chegando. Que bom que eu consegui chegar assim, consciente, melhor do que eu já fui. Olha que privilégio realmente o meu.
E assim, a tal da ladeira, não tô vendo ela assim tão pesada, tão doída, nossa, tão agoniante como me falaram, né? Por que a gente vai fazendo isso? Aí é que eu acho que a gente peca com a gente mesmo. As mulheres pecam. Que bom que a gente pode falar, você com 35 e eu com 40, que tá tudo bem, que as coisas vão mudar e que tá tudo correndo. A outra possibilidade é não viver, né? E a gente não quer. Ou cair na cilada da ladeira, né? Porque assim, eu acho que essa ladeira, ela é posta para as mulheres quando você começa a entrar em dívida com o que colocaram para você, assim. Você com 40, você já tem que ter 3 filhos, um apartamento próprio, não sei o quê, Aí assim, aí quando você chega com, por exemplo, eu, 35, não tenho filho, nem vou ter. Eu tô com meu apartamento pela misericórdia. Cada coisa aí. Aí você vê assim, ué, então eu fracassei? E aí quando essa régua, ela é cilada. Agora quando você vê assim, eu tenho 35 anos, eu tô fazendo a carreira que eu gosto, eu tô na minha melhor fase, tô vivendo um relacionamento máximo. Eu não tô em dívida com nada, então eu tô ótima. Tem razão. A dívida é sempre pelo olhar dos outros, né? Às vezes, muitas vezes não é com o nosso. Nem com o nosso corpo, nem com as nossas possibilidades. Normalmente é pelo olhar do outro. Essa coisa que você falou de ter que ter os 3 filhos, o apartamento não estaria na sua lista, você sabe, né? O apartamento estaria na lista do boy que tu ia casar e queria trazer. São tempos para mim, são muito longínquos, assim. Eu agradeço não viver esses tempos mais e nem de longe ter essa lista de coisas para praticar. A gente faz a nossa própria lista. Quais são as suas listas, os seus desejos? Quais são? Os meus? Agora? Para frente, para o futuro? Pra vida. Você costuma fazer assim? Com a lista do meu desejo do ano. Você tem essa parada de listas? Eu tenho a curto prazo. Eu não gosto de pensar nada a longo prazo. Eu acho que fica velho. Eu não sei, eu não vou ser daqui a 6 meses a mesma coisa. E talvez eu nem queira ser, então faço tudo a curto prazo. Eu adoro quantas matérias eu respondi. Você se imagina daqui a 10 anos? E eu tinha que ter uma resposta, nem lembro o que eu respondi, mas assim, que pavor disso. Agora eu consigo falar, não, eu não sei daqui a 10 anos, nem 5, nem 2. Eu vou falar com 1. Mas neste momento, eu vivo um momento muito bom, de muita lucidez da mulher que eu me tornei, da profissional que eu me tornei, inclusive abrindo novos caminhos para mim, porque eu trabalhei e construí a minha carreira num lugar fixo e agora estou podendo ter outros rumos. Então eu sou muito, muito feliz com as minhas conquistas. Agora, o que eu desejo a um curto prazo é poder manter a minha vida e a vida que eu conquistei do meu próprio trabalho, já que eu estou em novos caminhos, e viver um pouquinho mais, com calma. A minha performance servir muito para mim. E quem se identificar com ela e achar que tem espaço para se identificar, que venha, que vai ser muito bem-vindo. Isso é uma outra coisa também que muito me interessa, que eu acho que é muito bom a gente falar, que é isso, que é poder viver, né? Porque eu acho que também quando a gente tá num lugar que a gente representa, em que outras mulheres se inspiram, admiram, a gente vira meio um serviço ambulante, né? Assim, o tempo inteiro tudo é para uma mensagem, tudo é para... E assim, gente, eu quero ficar em casa pelada, vendo televisão, entendeu? Casos de família. Você tem isso, ou isso, eu quero viajar e ficar off um mês, sem ninguém... Isso é difícil, né? E vai vivendo uma vida de sofrimento, só de serviço. Então você está comprometido. Eu estou nesse momento também, assim, tentando. De se comprometer deixa com a eu viver. gente mesmo. Eu tô gostando muito de falar, Manu. Tô gostando de ter esses encontros, de ver você, que é admirável, assim. Eu já tinha elogiado ela muito aqui no início, mas eu vou falar de novo. O jeito como você se coloca, o lugar que você, né, que você alcança com as pessoas, com outras mulheres. Isso ainda é muito inspirador para mim. Eu sei que tem outras mulheres que sentem isso quando eu falo, mas eu gosto de sentir isso por outras mulheres. Então, eu fico muito feliz e eu tô gostando de falar, sabe? Eu tô gostando de, através das minhas próprias experiências, das minhas descobertas, até com essa vida que eu tô revendo, ganhar um brilho novo para o meu futuro, como eu estava falando. Então, eu estou gostando de falar, de compartilhar coisas, mas eu estou me permitindo, se eu não quiser fazer um dia, uma semana,
ou tá tudo bem, sem a culpa. A gente carrega isso tanto tempo, né? Então, depois que a gente conquista determinado espaço, eu acho que a gente tem que se livrar cada vez mais dessa coisa. Não vou fazer, estou me sentindo culpada, deveria ter performado de alguma maneira. Não. É isso, permitir o prazer, né? Porque isso prazer é outra palavra que está fora da nossa lista antiga. Prazer em todos os sentidos, né? É prazer com o trabalho, prazer numas férias. Sim. Né? Assim, é isso, tá prazeroso. Você tem essa dificuldade de viver o prazer? Assim, que delícia. Já tive. De viver prazer, de mostrar o prazer para as pessoas, o prazer e as conquistas. Agora acho que eu estou mostrando, por exemplo, o relacionamento, mostrando a conquista, por exemplo, de uma casa. Antigamente eu jamais abriria as portas da minha casa, mas eu falei assim, a gente tem tanto orgulho de mostrar que está trabalhando, que está se ferrando, fazendo, né, que está passando noites em claro, gravando alguma coisa, e a gente, ou que está em busca de um negócio novo. E por que quando a gente conquista as coisas a gente não mostra? Por que eu não mostro que eu estou bem no meu relacionamento, né? Por que eu não mostro o prazer que é estar na companhia de alguém ou na companhia de amigos? Pode ser o Instagram, né? Ou qualquer outra coisa que é rede social onde a gente mostra muito, mas pode ser num círculo pequeno. Sim, na vida. Eu gosto, E de falar mesmo de outros prazeres. Eu gosto agora da mulherada falando de sexo também, né? O sexo vinha para mim sempre como esse setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeurs. E assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida. Eu sempre falo isso muito para as mulheres, assim, que quanto mais a gente dominar o nosso prazer, menos a gente vai se acostumar com coisa ruim. Sabe? Essa coisa que eu falei do fim de orgasmo. Menos a gente vai querer, né, a coisa ruim. Claro. Você gastou meu tempo para isso, sabe? Assim, você tava falando do relacionamento, você não postava namorada, né? Nada. Menina, eu também não postava namorada. Agora que eu tô namorando, eu tô postando esse bofe, eu posto ele. E pra mim, começou muito assim... eu acho que é importante a gente mostrar mulheres sendo amadas, mulheres vivendo, mulheres sendo amadas, mulheres se divertindo. Mulheres vivendo. Eu acho que eu estou comprometida com isso e você conseguiu conceituar isso. Acho que eu estou comprometida em viver, em mostrar um pouco que a gente tem uma vida, que às vezes não é perfeita, às vezes é só o normal, você está só em casa com um cachorro e às vezes você está numa coisa incrível, numa viagem a trabalho excepcional, com uma conquista maravilhosa. Mas mulheres vivendo é muito bom. Essa coisa do relacionamento também é uma conquista, né? Todo dia é uma conquista, é um desafio. Eu acho bom a gente mostrar. Eu falei muito que uma das escolhas mais especiais que eu fiz na minha vida foi sobre o meu trabalho. Porque é o lugar onde a gente mais... a gente consegue enxergar um lugar de fortaleza. As mulheres, se elas são bem-sucedidas no trabalho, se elas são chefes ou conseguem a independência financeira, normalmente é no trabalho, e a gente fica confusa não, mas a gente se equivoca em como a gente se autodenomina. Por exemplo, quem é você? Eu sou médica. Quem é você? Eu sou advogada. Então, eu acho que parte dessa skin que a gente estava falando eu descobrir quem é a Paola, de novo. Que Paola é essa de agora, a que vive, né? Que coisas eu tenho para mostrar de uma mulher que vive e que também é muito legal no trabalho, mas que é maior também, tem outras vertentes fora ele. Quem é essa Paola? Menina, sou essa que parei de falar que me perdi 8 vezes. A gente estava falando que eu tô muito geminiana, mais do que ariana. Eu me permito dar umas voadas, assim. Mas quem é essa mulher? Cara, esse papo foi tão legal que eu acho que há bastante tempo eu não me vejo assim tão solta e tão a Paola nova. Falante, se descobrindo, não tenho respostas prontas e nem as corretas, muito menos, porque eu estou em busca delas. Mas é uma mulher muito mais firme, muito mais orgulhosa de quem ela é, da profissional e da mulher. Da mulher que vai mostrar, sim, que vive, que tem altos e baixos da vida, que tem um monte de vulnerabilidades. Algumas ela não quer mais e outras eu quero que mantenha, porque
um ser humano e uma mulher principalmente sem ser vulnerável em algum lugar vira um robô e a gente não quer, né? A gente quer ir longe disso. A gente quer sentir, quer viver, quer vibrar, quer chorar. Eu sou dessa, amor, intensa. Muito bom te ouvir, porque assim, eu tava nesse, eu tô nessa transição do que você tá falando, porque eu tava nessa, assim, esse programa, as temporadas todas vão render um compilado de 3 horas todas as vezes que eu falo que eu sou capricorniana. Porque eu falo, eu sou capricorniana, para mim o trabalho realmente me estruturou, né? O trabalho me salvou, o trabalho me salva, para mim o que eu mais penso no dia. Mas eu comecei a entrar nesse movimento assim, pera, e quem sou eu? Se tiro o trabalho, se amanhã eu não posso trabalhar, quem sou eu? Quem sou eu quando eu saio do trabalho? Eu saio do trabalho. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, que a gente glamoriza muito. E por isso que volta ao começo, né? Que eu falei do meu fetiche, que eu imaginei que quando eu chegasse lá, eu ia encontrar assim, gente, aqui, não, eu não sei o que. Eu imaginei isso. Aqui tava predeterminado, né? Porque assim, é isso. Uma mulher poderosa é essa que. E é essa que tá em sofrimento. Porque a mulher que tá nessa, ela tá em sofrimento. E assim, onde é que tá a mulher que isso? Ela tá tendo que desenhar, assim, para as pessoas o que ela pode só apenas ser. Mas a gente estava falando que a gente, às vezes, se autodenomina pelo trabalho, né? Quem é você? Eu sou uma advogada. Eu sou uma advogada. Mas eu acho que a gente se perde em outros setores também. Eu não sou mãe, mas eu experiencio uma mãe que fala isso há muitos anos para mim, que é... quem é você? Eu sou mãe de 3 filhos. Eu sou apenas os meus 3 filhos. Eu paro minha vida pelos 3 filhos. Eu tiro da minha boca para isso. Então, assim, eu entendo, mas a gente... Somos múltiplos. Homens e mulheres. Mulheres infinitamente mais e mais inquietas e com um poder maior de estar em todos os lugares. A gente tem que olhar para todas as nossas vertentes, com carinho, com cuidado e com autenticidade, com tudo isso que a gente falou, para a gente não perder, para a gente estar o mais inteira que a gente puder estar em cada fase da nossa vida. Eu falo isso, isso é de Fernando Pessoa, né? Para ser grande, ser inteiro. E é isso, a gente precisa não deixar os nossos pedaços pelo caminho. E pensando nisso, você falou aí das mulheres, você falou da sua mãe. Quem que seria uma mulher que você chamaria para esse papo? Uma mulher que, pra você, é essa referência, assim, de... Manu, eu queria chamar uma outra de você. Eu queria ficar no meio e botar uma outra aqui, ó. Que eu queria ver vocês duas no embate. Ia ser a maior treta. Eu queria botar vocês duas no embate. Não sei... Eu sou péssima, porque na hora não vem nada, mas é porque você é muito coerente quando você fala, assim, você consegue conceituar coisas que... Eu falo muito da sensação, assim, né? Eu venho construindo o meu raciocínio. Você tem um raciocínio lógico muito, muito bom e eu admiro muito. Porque eu tô com... Amor, eu tô com... Toque é ruim porque parece que é meio... Não é tão bom, né? Mas essa coisa da organização, de colocar as coisas mais claras. E você é assim. Eu sei, eu acho que você queria uma outra pessoa, mas eu queria trazer uma de você. Vou mandar produzir. Produz aí, produção, outra de mim. Vocês não vão aguentar. Vocês não iam aguentar. Mas é muito bom, acho que você... Eu sou muito entusiasta das palavras, por ser psicanalista de formação. E eu vou ficando encantada, assim, com quem realmente respeita as palavras. Eu acho que você começou falando, né? Começou falando sobre isso, sobre palavras e sobre desmontar palavras. E você diz que a arte, o seu trabalho, é o que te deu um lugar no mundo. E ele vem a partir desse negócio das palavras e das paredes. E eu acho que você, com a sua voz, com as suas palavras, subvertendo as frases que são postas, você está derrubando muros. Eu acho que isso aproxima, isso cria um outro horizonte. Então, estou muito feliz de ter você aqui. Eu que tô. Muito obrigada, eu amei. Ai, menina, a gente falou uma hora direta, ficaria mais uma. Foi muito bom. Bora, desce um vinho aí, um brinde. Ai, menina, olha. Amor, esse programa com um negócio de uma bebida... Aí, amor, eu acho que tem que ser uma outra temporada. Aí ia ser reality show. Ia ser reality. E você? A essa altura, você já sabe quais são as palavras que te definem. Mas você já se colocou para pensar quais são as palavras que você vai inventar, que vão te representar e subverter um significado que antes era posto como impossibilidade e agora vão inaugurar um novo lugar para você? Sempre que a gente fala de padrão e feminilidade,
Aquilo recai sobre o nosso corpo e a nossa imagem, entendendo que a gente precisa ser mais jovem, ser mais magra, mas a gente também precisa pensar que o padrão é um comportamento. E o padrão como um comportamento vem numa cartilha de certos valores e certos sonhos e possibilidades que são postos para as mulheres. Quando a gente inventa as palavras e a gente começa a pensar que é possível a gente ser mãe da gente mesma, que é possível a gente ser casada com os nossos sonhos e não dentro de um casamento, quando a gente vai inventando as palavras e entendendo que a gente não pode se limitar a partir daquilo que é dito, mas sim inventar o nosso próprio vocabulário, o mundo ganha um outro significado e os seus desejos também.